Vamos continuar a ler o livro da vida depois da morte, ou o livro do Além, de Boin Ra. Vai ser a terceira leitura. A primeira foi a introdução, a segunda uma pequena parte do primeiro capítulo, e vamos continuar neste primeiro capítulo. Invocamos as bênçãos de Boin Ra, mestre alemão que viveu entre 1898, se não me engano, em 1945 ou 1878, e que deixou uma vasta obra espiritual e de pintura valiosa. Tinha Boin Ra falado que o mais importante era nós conseguirmos viver na Terra, na ordem e na alegria, mas a todo momento estarmos prontos para aceitar a morte sem receios e sem tristeza alguma. Tanto mais que nunca ficará separado dos seres que mais ama. E vamos avançar na leitura. Que o processo físico da morte não é penível quando o caso acontece, que senão para os assistentes, enquanto que aquele que morre não sofre mais, não experimentando as dores eventuais da sua doença, tal como sentida enquanto não morrera. Isso é um fato verificado por observações metódicas da investigação médica. O nosso papel aqui remete-se a mostrar apenas o modo como a consciência de quem morre sobrevive ao estado da morte. Quando mesmo o que está a morrer se permanece autoconsciente até aos seus últimos instantes, no momento em que o seu organismo espiritual começa a libertar-se, a dissociar-se do corpo terrestre animal ao qual ele estava unido, ocorre uma espécie de sonolência, em geral, da qual uma pessoa só volta a si quando a morte já está realizada. Há, portanto, um adormecer nesse momento. No momento desse despertar, que pode acontecer a alguns segundos ou a alguns minutos depois do instante da morte, que pode ser confirmado fisicamente, o homem encontra-se já no seu organismo espiritual, que a partir de então vai servir de instrumento de experiência do outro lado do mundo das causas, perceptível aos sentidos espirituais apenas, do mundo da realidade eterna, do seio do qual irradiam todas as formas de existência, tanto espirituais como físicas, segundo o modo de percepção que as suscita ou capta. Nesta imagem de uma pintura de Boin Ra, nós assistimos a uma imagem da luz divina e do mundo das causas, que foi inserida no seu muito importante livro Welten Mundus. A faculdade de percepção do ser que passou por outro lado estava condicionada até então pelos sentidos físicos, mas desde esse momento tal é trocado por uma nova maneira de perceber, que em geral era desconhecida, ainda que o modo de percepção segundo o qual ele cria as formas permanece momentaneamente não modificado. Há aqui uma afirmação mais complexa de Boin Ra, para parafrasearmos um bocadinho, pois ele diz que passou por uma nova maneira de perceber, mas o modo de percepção mantém-se ainda não modificado. E Boin Ra explica depois porquê se está isto. Essa pessoa está longe de se considerar como estando morta,
pois encontra-se consciente de si próprio, está animado de vontade e é capaz de perceber, ainda que não se dando conta que neste momento só os órgãos espirituais, os sentidos espirituais, lhe estão a servir. Ele de modo algum se sente sem forma, pois o que era até então o seu corpo físico era apenas uma réplica, mais ou menos perfeita, do organismo espiritual que a sua própria vontade eterna tinha conformado, mesmo que, apesar do seu cérebro, organismo que a sua consciência agora está apta a perceber, sem contudo distinguir, reconhecer como distinto do seu corpo físico. Trata-se aqui também de um parágrafo importante de ser meditado. Há um despertar para um organismo espiritual que ainda não está bem consciencializado. De igual modo, contudo, que a dor física cessa instantaneamente se por meios apropriados um membro doloroso do corpo terreno é tornado insensível, caso da anestesia, de igual modo, os sofrimentos físicos que ele poderá ainda sofrer pouco depois da sua morte, pouco depois, antes da sua morte, desaparecem completamente no momento de despertar no outro lado, no além, pois o corpo físico, onde residia a causa da sensação de dor, permanece definitivamente separado do organismo espiritual, que a partir de então apenas se ressente a si próprio. Uma certa ligação fluídica subsiste, contudo, determinada por invisíveis radiações materiais subtis do corpo físico utilizado até agora, radiações que são também perceptíveis pelo organismo espiritual. É por essa ligação subtil, fluídica, que aquele que desperta no além apercebe-se à volta do seu cadáver, mas de um modo espiritual, fatos que, contudo, se realizam no mundo físico ao lado do seu corpo. É assim que aquele que está doravante do outro lado sente influências fluídicas daqueles que rodeiam o seu corpo e abandonado para a terra e que irradiam. Ele sente o valor sentimental mesmo dos seus apegos ou relações, assim como os seus propósitos. Ele guarda, um pouco à maneira de um cego, uma imagem mais ou menos exata do espaço exterior que ele abandonou. E tudo isto conservando ainda a ilusão de perceber tal pelos seus sentidos físicos. Estas relações com o lado sensorial físico do mundo causal, onde ele se encontra, persistem ainda há algum tempo, mesmo depois que o cadáver já esteja esfriado há muito. Mas o que se pode sentir, desse modo, diminui, enfraquece de hora a hora, e quando começam os primeiros sintomas de composição, então, esta capacidade de percepção deste tipo cessa completamente. Aqui podemos parafrasear como alguns mestres, tal Paramahansa Yogananda, conseguiu manter o seu corpo incorrupto por mais de 30 dias, quando morreu nos anos 50 nos Estados Unidos, mostrando por aí o seu domínio dos corpos subtis e também permitindo talvez uma maior influência sobre quem o visitava ou quem o, de certa forma, cultuava. Aqueles que a prática da incineração dos corpos mortos não agrada ou ofusca,
ou que vão mesmo chegar a pensar que o defunto pode experimentar uma perda, um prejuízo na sua vida do além, pode-se afirmar, eu posso afirmar, Denis Boirat, que segundo os prazos observados nos países civilizados antes das obséquias, antes no fundo das celebrações fúnebres, toda a relação de percepção entre o organismo espiritual do fundo e o que foi o seu corpo terrestre já deixou de existir há muito. Quando o fogo foi a causa da morte, a dor, como toda outra causa da morte, só é sentida até à perda da consciência ligada ao corpo físico. Enquanto que o despertar no além, após tal acto, toda a relação está extinta com o corpo que foi o corpo terrestre, é a razão dessa decomposição forte e rápida provocada pelo fogo. O que não se extingue é a consciência que, doravante, o organismo espiritual vivencia da sua própria presença. Isto é uma frase muito importante. Tal como também a faculdade de ver e reconhecer claramente todos os seres físicos presentes sob as suas formas espirituais. A abstração perfeita de algumas defeituosidades da sua manifestação da Terra corresponde completamente às suas formas terrestres. Ou seja, Boirat aqui afirma a preservação ou um desabrochar, na maior parte dos casos, de uma consciência de presença espiritual e, ao mesmo tempo, o surgimento da visão espiritual dos seres nos seus corpos espirituais. Ou possamos nós despertar mais para este corpo espiritual luminoso, colorido e radiante que estamos sempre a trabalhar. Continuamos. A morte, cuja consciência, durante os seus dias terrestres, não se elevou acima do domínio da existência física animal, ou os mortos cuja consciência não se elevou suficientemente acima do nível físico terreno animal, enganam-se frequentemente, demasiadamente forte, sob um novo estado, tal como antes da sua morte material. E eles não se apercebem que estão já não num corpo físico. Eles pensam estar simplesmente curados, pois a causa anterior dos seus sofrimentos já não existe mais. Estando ainda, ou antes de mais neste momento, sob o domínio temporário, tal como um sonho, de uma representação da experiência terrestre, a percepção da forma espiritual dos seus próximos mistura-se para eles com as formas nascidas dos seus próprios sonhos, de tal modo que estas pessoas que morreram não compreendem porque é que os seus amigos se lamentam a propósito deles. Eles tentam então, com todas as suas forças, frequentemente, convencer aqueles que se afligem pelo seu trespasso para o outro lado e que, na existência física ainda, sofrem uma dor que é sem fundamento. Mas na intensidade dessa dor, o seu esforço não é percebido por aqueles que continuam a viver sob o plano físico. É então, somente nesta impotência em relação
à possibilidade de informar os seus próximos amigos que isso é uma estupidez, que o defunto descobre subitamente que ele já não está solitário de um corpo físico e desperta assim do sonho que ele próprio tinha criado. Só então ele começa realmente a aprender a ver e os seus olhos espirituais se abrem ao mundo espiritual do mundo das causas, novo para ele e do qual ele abandonou o domínio sensorial físico de percepção sem ter mudado de local cósmico. Ou seja, apenas saiu de um plano ao nível de percepção para outro no mesmo local ou espaço, a menos que, por afinidades ou por capacidades, dizemos nós, presumimos, a alma se possa logo elevar para aqui ou para lá. Começa então para aqueles que durante a sua vida terrestre não perderam a prática da arte de morrer, melhor, que não praticaram, começa para os que não praticaram essa arte de morrer já valorizada por bem narrar, nomeadamente estamos prontos a qualquer momento para partir e confiantes que manteremos as ligações com os seres mais amados. Para os que não praticaram isso, acontece a fase de uma espécie de perda, desvio, perdição, desorientação espiritual. Pois o organismo espiritual humano não se encontra de modo algum elevado pelo facto da sua morte acima do nível de segurança que ele tinha antes de atingir, até agora atingido no seu conhecimento. Esta frase é muito importante também, comentámos brevemente, porque é como se nós fôssemos, de certa forma, consciencialmente, feito também de toda uma acumulação e transformação e germinação de todas as influências que lemos e que ouvimos. E é por isso que devemos ter muito cuidado com certo tipo de leituras, ou certo tipo de informações, ou certo tipo de brainwashings, que tentam identificar apenas uma pessoa ao cérebro, ou dizerem que não há uma entidade individual, ou que apenas nos espera o céu ou o paraíso, ou um vazio sem forma. Tudo formas que acabam por fazer com que o ser trespassado se perca, se desvie, se desoriente. Na verdade, ajudas de socorro encontram-se ao seu lado, mas não são reconhecidas como tal. Pelo contrário, é resolutamente em plena consciência que a pessoa que morreu as repele. Desviado, perdido, está ainda pelas suas concepções físicas. Então, as ajudas, com letra grande, os seres, os mestres, os guias, os familiares, o próprio anjo, estão incapazes de trazer um socorro qualquer. Há outros, que também não é raro, que ao adquirirem a certeza de terem adquirido a vida no mundo online, desperta neles um tal orgulho que vai confirmá-los ainda mais nas suas maluqueiras, nas suas crenças que lhe foram impingidas ou que gerou, diremos nós. Aquele que estava completamente subjugado ao servo da terra e cujas as preocupações estavam demasiado apegadas às coisas e aos seres que não lhe são mais possíveis de ser atingidos por meio físico de ação, esse
sente-se tomado de um amargo desespero, constatando a impossibilidade de retornar. E será preciso combater e ultrapassar este desespero antes de encontrar a aptidão de reconhecer as suas novas possibilidades de ação em relação ao mundo terrestre, e que são, neste momento, a partir de agora, de natureza puramente espiritual. Quanto àqueles que na vida física já se dedicaram inteiramente a uma ideia a realizar na Terra e às concepções que criaram dentro de si, esse não tarda a perder rapidamente todo o interesse pelo mundo físico que abandonou. Ele não procura, senão, doravante, uma ocasião de realizar a sua ideia no seio do novo domínio de vida. E estão cegos para toda outra possibilidade nova de experiência. Aqui também um aviso de Boenra para o excesso de fanatismo, seja religioso, seja esotérico, seja político, seja ativista, que acaba por bloquear as pessoas de uma visão a 360 graus, circular e holística, que os abra aos mestres e ao caminho ascendente para a divindade. Outros ainda procuram a beatitude que lhes foi prometida e que eles tinham esperado, cheios de fé, alcançar. Eles não são pouco surpreendidos de não a encontrarem em parte alguma no além, sob a mesma forma que eles estavam habituados a comprazer-se em sonhá-la sobre a terra. Todos estes humanos, preocupados com eles próprios, com as suas concepções de vida que levaram com eles, acabam por encontrar uma maneira de realizar os seus desejos, paralisando-se, caindo, tombando num desses reinos inferiores do espírito, na criação da qual eles tinham, desde a vida terrestre, já inconscientemente cooperado. Cá está os míticos paraísos, em que tanto fiel das religiões se compraz em querer ou em meditar, em orar, e que são limitadores do despertar espiritual. Esta passagem do mundo ao outro não é também uma mudança de lugar, pois todos os mundos espirituais, eles são inumeráveis, até ao mundo supremo do espírito puro que engendra a divindade, interpenetram-se um do outro no mesmo local cósmico. Esta é uma frase muito importante, cheia de ensinamento espiritual, que revela que em cada lugar está o eixo dos mundos e que por eles devemos subir e consciencializar-nos até chegarmos ao mundo supremo do Espírito, aí onde a própria divindade se gera e depois manifesta a sua benignidade nas avatarizações ou manifestações da sua face. Continuemos com o Boenra. Mas esta é, de facto, uma das frases mais importantes até agora. Todos os mundos espirituais, e são inúmeros, múltiplos, até ao mundo supremo do Espírito puro, que engendra a divindade, interpenetram-se um no outro, no mesmo local cósmico, aqui e agora, em ti mesmo, em mim mesmo, cruzando o oceano e as distâncias, abraçando-nos nesta unidade
de espíritos que aspiram que a divindade se manifeste mais nos seus corações, braços abertos ao cosmos e aos outros. Continuemos. A experiência consciente da vida nos mundos espirituais, tal como a passagem de um ao outro deles, depende sempre de um modo de percepção que é modificado, uma mudança que torna, de certo modo, a consciência espiritual cega para certas manifestações, mas, por outro lado, vidente para outras. Por isso, a meditação em silêncio, de olhos fechados, tentando realmente despertar o olho espiritual. Continuemos. Mas é precisamente esta modificação das faculdades perceptivas que é impossível de provocar arbitrariamente e sem a ajuda dos mestres eternos, representantes do ser humano no reino supremo do Espírito, ou por aqueles que são seus mensageiros, representantes, transmissores, os discípulos que ele elegem, quanto à complexão psicofísico deles, presta-se a tal capacidade de despertarem essas faculdades perceptivas. Mesmo se uma pessoa não está incluída no número daquelas que eu designei aptas, de qualquer modo, qualquer pessoa pode esforçar-se pela sua imaginação de se familiarizar com os sentimentos, as sensações e os estados de consciência que, de acordo com os nossos esclarecimentos aqui prestados, esperam-na depois da morte física. Esta é, no fundo, dizemos nós, parafraseamos, um dos aspectos da tal arte de morrer. Estar pronto e imaginar, admitir, pensar, até visualizar essa capacidade de, com os olhos espirituais, se movimentar em corpo espiritual. Esta arte de morrer, desenvolvida também pelos egípcios, por Erasmo, por outros mestres que escreveram sobre a arte de morrer, implica, no fundo, este despertar do corpo espiritual. Eu admito, sem me inquietar por isso, que uma tal excitação intencional das faculdades imaginativas só pode dar lugar a simples imagens, sem levar as pessoas verdadeiramente a experimentar os estados reais da vida depois da morte. E é isto muito importante, como parafraseamos nós, porque vemos quantas numerosas meditações guiadas por vezes são feitas incorretamente. E Benra continua explicando. É bem por isto que, na formação das imagens representativas que são necessárias para tal, eu peço que uma pessoa se tenha estritamente ou mais devotadamente às representações que eu dou neste livro, pois só é dado a um muito pequeno número de seres humanos de aprender já durante a sua existência na Terra, a conhecerem conscientemente o domínio da vida terrestre. Mas, pela invocação das figuras imaginativas conformes à realidade, é, contudo, entregue ao ser humano a capacidade de experimentar, de certo modo, por antecipação, os sentimentos, as sensações e os estados de consciência que nós devemos esperar depois da morte física.
Ora, é necessário suscitar frequentemente uma tal sensação antecipativa se nós queremos estar seguros quando a consciência se libertar, se desprender do modo de experiência sensorial terrestre, de saber logo orientar-se e de distinguir o que convém de procurar em relação ao que se deve evitar. Isto também é uma frase muito importante. E lembra-nos quanta gente está nos jardins a jogar às cartas ou está em casa a passar o tempo, passei o tempo, perdendo este trabalho importantíssimo de despertarem espiritualmente. Creio mesmo que devia haver aulas de orientação espiritual despertante, bem feitas, por seres com mais despertar do olho espiritual, com mais experiência até consciente da vida no além, para transmitirem a essas pessoas, sem ser apenas baboseiras intelectuais ou especulações esotéricas, cabalistas, ocultistas, que tantas vezes são completamente mistificações. Continuemos com Buen Ra. Só esse, a partir desde esta vida terrestre, poderá adquirir este conhecimento, esta certeza, e saberá igualmente, depois de ter passado por esse novo modo de percepção só alcançável pelos seus sentidos espirituais, descobrirá esse, sim, logo as mãos que tentam ajudá-lo, que se estendem para ele, e poderá então dar-lhes as mãos em toda a confiança. É esse ser que nós, diz Buen Ra, os mestres, podemos ajudar. Ele soube aprender durante os seus dias terrestres a arte de morrer, e a sua confiança no nosso ensinamento fez amadurecer nele toda a faculdade do conhecimento que é doravante necessário. Doravante ele está ao abrigo de toda a ilusão e de toda a decepção. É esse que nós conduzimos, passando à margem das diversas regiões ribeirinhas que a quiméria e o sonho terrestres criaram pelas forças da vontade alienada, desviada, desorientada, e que nós dirigimos diretamente para o interior desse país no qual ele está agora engajado, adentrado, e onde os guias cheios do amor o farão aproximar-se de cada vez mais da sua própria realização. Pelo abandono do seu corpo físico, do seu revestimento, ele não se tornou um outro. Pelo que não se pode dar subitamente o que lhe faz ainda falta. Ele leva em sua posse apenas o que ele soube adquirir já na vida terrestre. O que ele soube na Terra ligar, permanece ligado também na vida espiritual. De igual modo, aquilo de que ele se libertou, daquilo que ele soube desprender-se, desfazer-se na vida da Terra. É só progressivamente que ele pode ser conduzido cada vez mais alto, até que ele um dia se torne apto a penetrar na mais sublime das regiões ou reinos espirituais, o mundo puro da luz, o mundo da realização plena e na beatitude. Amém, assim seja, que este mundo brilhe mais em nós. Amém, já, aqui, agora. Mundo puro da luz. Os tempos necessários desta ascensão são determinados pelo nível de realização espiritual relativa já realizada na Terra e pelo grau de lucidez com que ele está apto a tomar consciência da vontade eterna. Esta frase que Buen Ra deixa aqui também é importantíssima de ser parafraseada. Depende do nível de realização espiritual realizado na Terra
e pelo grau de lucidez sob o qual ele esteve apto a tomar consciência já na Terra da vontade terrestre. Isto diz-nos que esta lucidez deve ser desenvolvida na Terra também. E é pela nossa lucidez de não nos deixarmos levar pelas patranhas ou pelas manipulações dos médias ou de pseudo-instrutores que nos auxilia a ter o olho espiritual lúcido e os chakras da verdade apurados e não obstruídos por preconceitos, por alienações, desinformações. E vamos talvez terminar aqui, já vai longa a leitura e tem algumas pérolas no meio e espero que ela possa inspirar as pessoas a praticarem mais a arte de morrer, a conhecerem melhor a obra do Boin Ra, da qual eu fiz com algumas amigas uma tradução. Tento criar também uma página no Facebook, Boin Ra, havendo outras bem interessantes, tal como de Sandra Bray e de outras pessoas, e poderem assim aprofundar este ensinamento dos mais luminosos e seguros que temos. Certamente cada um tenta descobrir por si próprio o que vibra com a sua alma em evolução e que aspira a Deus e à verdade e o amor e a luz espiritual mais pura. Om Lux Lux Lux. Amém. Om. Demos graças a Boin Ra, saudemos os mestres e radiantes de Arco e Luz, que eles nos abençoem e que a divindade esteja mais presente em nós, mais nascida, renascida. Demos graças, Lux Amor.